Fala pessoal, bom estar com vocês para a gente começar mais uma semana onde a gente vai discutir um pouquinho dos tratamentos em câncer coloretal. As questões que a gente vai focar hoje são questões muito importantes para a prova de título de especialista porque elas se repetem. Existem 3 questões idênticas em 3 anos da prova de título. Por isso, é muito importante que esse conhecimento esteja sedimentado e você tem que sair daqui sabendo isso para acertar na sua prova. Vamos começar pela primeira questão? A primeira questão é uma questão do TEOC de 2019. Então, vamos lá para a questão. Uma paciente de 64 anos com diagnóstico de adenocarcinoma de ângulo esplênico com tumor que invade da muscular própria até os tecidos pericólicos com 2 linfonodos positivos de 18 avaliados, sem evidência de metástase à distância, e ele pergunta qual é o tratamento adjuvante recomendado. Então, o que você precisa saber para saber o tratamento adjuvante é o estadiamento do câncer de cólon. E a gente vai fazer um vídeo depois sobre o estadiamento de câncer de cólon. Mas, primeiro ponto, você tem que se focar no estadiamento T. O estadiamento T é o tamanho do tumor, e ele fala que o tumor vai da muscular própria até os tecidos pericólicos. E você precisa ter essa palavra em mente. Tecidos pericólicos em tumor de cólon é igual a T3. Tá? Então, nós estamos diante de um tumor T3 e os linfonodos podem ser divididos em N1 ou N2. N1 é até 3 linfonodos e N2 é mais de 4 ou mais linfonodos. Então, se o paciente tem 2 linfonodos, nós estamos diante de um paciente T3, N1, M0. Ou seja, é um estadiamento clínico 3, a positividade de linfonodo confere o grupamento 3 do estadiamento, mas é um estadiamento clínico 3 de alto ou baixo risco? Então essa é a segunda pergunta que você precisa fazer, e essa pergunta ela vem deste estudo. Esse é o objetivo da questão, é discutir os dados do estudo IDEA. O estudo IDEA foi um estudo muito importante publicado no New England em 2018, e o que o estudo IDEA fez foi, ele pegou pacientes com câncer de cólon, estadiamento clínico 3, ou seja, pacientes com câncer de cólon que tinham acometimento linfonodal, e dividiu esses pacientes em 2 grupos de risco, aqueles que tinham baixo risco e aqueles que tinham alto risco. E ele caracterizou os pacientes como alto risco como aqueles pacientes que eram T4, ou seja, que invadiam o peritônio visceral ou os órgãos adjacentes, ou que eram N2, que tinham 4 ou mais linfonodos comprometidos. E dividiu esses pacientes em 3 meses de tratamento adjuvante versus 6 meses de tratamento adjuvante, sendo que 6 meses foi do esquema FOLFOX e 3 meses do esquema CAPOX. E o que ele avaliou foi a não inferioridade do tratamento. E o estudo ele tem diversos braços, é um estudo relativamente complexo de ser analisado, mas a conclusão final do estudo IDEA é que existe papel para se realizar tratamento adjuvante com o esquema CAPOX por 3 meses, ou seja, CAPOX por 3 meses foi não inferior a FOLFOX por 6 meses, mas isso só é verdade no subgrupo de baixo risco, ou seja, naqueles pacientes que são T1 a T3, N1. Nos pacientes que são T4 ou N2, não existe papel para o tratamento com CAPOX por 3 meses, o padrão seria de fato FOLFOX por 6 meses. Então, a resposta da nossa pergunta é quanto às possibilidades de tratamento adjuvante. CAPOX 6 meses esquece, FOLFOX 3 meses também não é padrão, capecitabina isolada em estadiamento clínico 3 não é o padrão. Quimioterapia adjuvante com CAPOX por 3 meses é a resposta correta. Ou seja, nós estamos diante de um paciente com um diagnóstico de câncer de cólon, estadiamento clínico 3 de baixo risco, portanto ele é candidato a CAPOX por 3 meses. E a última letra, como não possui apenas 2 linfonodos positivos em 18, não há necessidade de adjuvância. Errado, se ele tivesse somente um linfonodo, ele seria de fato estadio 3 e teria indicação de adjuvância. Então é uma questão muito simples da gente resolver se a gente conhecer esses dados. Isso vem se repetindo. Vamos ver a próxima questão? TEOC 2020. Olha como é que a questão cobra.
Um homem de 58 anos, cirurgia, neoplasia de sigmoide. O AP mostra um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, que invade, ele vai dar o T agora, hein? Da muscular própria até a subserosa. E ele tem um linfonodo de 22 positivos. As margens eram livres. E o paciente volta agora com bom performance status para discutir a conduta que a gente tem que fazer para ele. Então vamos responder aquelas perguntas mentais. Qual o estadiamento desse paciente? Ele é linfonodo positivo. Se ele é linfonodo positivo, ele é um estadiamento clínico 3. Perfeito. Vamos ver o T e o N dele? O T dele, ele vai da muscular própria até a subserosa. Ele vai até a subserosa, mas ele não invade o peritônio visceral. Ou seja, esse paciente ele não é um T4, tá? E ele tem um linfonodo de 22, então ele é um N1. Então ele é baixo risco. Nós estamos diante de um paciente com diagnóstico de câncer de cólon, baixo risco. Portanto, aos moldes do estudo IDEA, que a gente já tinha conversado, se nós estamos diante de um paciente com câncer de colo, estadiamento clínico 3, de baixo risco, nós podemos oferecer para ele Capox por 3 meses como regime adjuvante, e essa provavelmente vai ser a resposta da questão. Letra E, Capox por 3 meses. Segmento clínico exclusivo não é uma opção para o estadiamento clínico 3. Capecitabina por 6 meses não é uma opção para o estadiamento clínico 3. E Folfox 6 meses seria uma opção, mas valendo-se dos dados do estudo IDEA, a melhor opção, a melhor conduta é a realização de Capox por 3 meses, porque a gente diminui a duração do tratamento adjuvante e, consequentemente, a gente aumenta a qualidade de vida do paciente e diminui os efeitos colaterais possíveis. Beleza, 2 questões absolutamente idênticas. Vamos ver se caiu novamente essa questão. Então, caiu em 19, caiu em 20 e olha em 21 de novo a mesma questão. Homem, 56 anos, adenocarcinoma de cólon descendente, sem metástases à distância, exames normais, operado. Patologia: adenocarcinoma moderadamente diferenciado, ele vai dar o T, da muscular própria até os tecidos pericólicos. Lembra da palavra tecido pericólico? O tecido pericólico é T3, com um linfonodo comprometido de 21, ou seja, N1. Estamos diante de um paciente com adenocarcinoma de cólon, T3, N1, M0, estadiamento clínico 3 de baixo risco, com a conduta aos moldes do estudo IDEA para pacientes com câncer de cólon, estadiamento clínico 3 de baixo risco, Capox por 3 meses. Essa provavelmente vai ser a resposta da questão, letra B, Capox por 3 meses. Ou seja, a gente viu em 3 anos consecutivos a mesma questão sendo cobrada de pequenas diferenças, mas absolutamente o mesmo conteúdo. Por isso é muito importante que você tenha na sua mente as indicações de tratamento adjuvante para câncer de cólon, bem como a estratificação de risco realizada pelo estudo IDEA. Acho que é isso, um abraço e até a próxima.